Mimetismo, a arte de enganar. Esse é o tema da nossa próxima aula, certo? Vai falar dessa estratégia que os animais e as plantas utilizam para diversas finalidades. Existem pelo menos 3 tipos clássicos de mimetismo: mimetismo de defesa, mimetismo de ataque e mimetismo reprodutivo. No caso aqui desse cipó, esse aqui é um mimetismo de defesa, no qual o cipó imita possivelmente uma serpente, e isso vai evitar, entre outras coisas, a herbivoria, né? Que é o processo de ataque de um herbívoro às plantas. Então esse aqui seria um mimetismo de defesa. O mimetismo reprodutivo ele é muito comum nas plantas, certo? Onde as estruturas florais imitam fêmeas de certos artrópodes que costumam polinizar essas flores. Então é uma estratégia de atração desses insetos para que haja uma perfeita polinização. Então essa é uma estratégia que as plantas utilizam, certo? Para que o processo reprodutivo seja eficiente. E no caso do mimetismo de defesa, um animal ou planta se disfarça de outro animal, assim, que tem um aspecto muito perigoso, certo? No caso aqui a gente vê que essas borboletas, essas pintas em suas asas imitam olhos, certo? Olhos ameaçadores, enfim. Então isso aqui já evita a predação. É uma forma de defesa excepcional. Então isso aqui é o mimetismo de defesa e é muitíssimo empregado, principalmente por categorias de animais ou plantas que são bastante perseguidos. Esse caso aqui é um caso de mimetismo de ataque, certo? Por que de ataque? Aqui nós temos uma coruja, certo? E essa coruja, ela se disfarça com a paisagem, certo? Ela está completamente ficando parecida com a casca dessa planta, e isso evita tanto a possibilidade dela ser vista, né, por uma presa, e alcança ou melhora as performances de ataque. Também a gente pode considerar que um mimetismo de defesa, ele é ao mesmo tempo um mimetismo de ataque, porque se a gente prestar bem atenção, no caso das corujas, elas têm hábitos noturnos, então ficaria interessante que elas não fossem vistas durante o dia, até porque um predador ele pode ser presa, né? A partir do momento que ele ataca, ele pode ser atacado, então tem essas duas funcionalidades. Então temos aqui esse formidável disfarce, né? É preciso ter bons olhos para verificar que há um animal, certo? Incrustado aqui na casca dessa árvore. Então, nesses casos específicos, a gente poderia dizer que é um mimetismo de defesa e de ataque, certo? Considerando que esses animais têm hábitos noturnos. Então, diante desses fatos todos, há de se considerar 2 situações. Muita gente pode até confundir camuflagem com mimetismo, mas na verdade mimetismo é quando a criatura ele se disfarça e se parece com outra criatura. Já a camuflagem é quando um indivíduo ele apenas imita o ambiente, que pode ser uma rocha, certo? Pode ser a cor de um objeto qualquer, enfim. No caso do mimetismo, ele é específico para imitar outra criatura, ou seja, uma criatura imita outra, certo? No caso aqui nós temos uma coruja sendo disfarçada, sendo confundida com a estrutura de uma árvore, a casca de uma árvore. Aqui nós temos também outro mimetismo de ataque. Nesse caso aqui nós temos um louva-a-Deus, né, que está sendo confundido com uma folha seca. Isso aqui foi selecionado, essa condição aqui ela foi selecionada, certo? Pela própria seleção natural ao longo do tempo. Isso aqui foi algo que deu sucesso, certo? A esse tipo de acontecimento, a esse tipo de anomalia, certo? Isso foi uma eventualidade, e aquilo que foi e continua dando certo é selecionado na natureza. Nós temos aqui um outro clássico exemplo, certo, de mimetismo de defesa. Isso aqui é uma lagarta,
certo? Que a única coisa que ela faz é herbivoria, né? Então ela se disfarça de uma cobra. Então a cabeça dela, né? Às vezes não é nem a cabeça, é a cauda da lagarta. Nesse caso aqui é a cauda. Então ela aparenta ser uma cobra, certo? Então isso aqui afugenta de imediato pássaros e outros possíveis predadores. Isso é muito interessante, né? Porque é uma estratégia valiosíssima para garantir a vida dessas criaturas. Aqui nós temos outros exemplos, né? São vários tipos, várias espécies de lagartas, né? E muitas delas aparentam ser cabeças de répteis, né? De cobras. Isso aqui é muito intimidador, né? Para os predadores. Nós temos aqui uma das figuras, né? Existe até uma espécie de chifres, né? Um par de chifres, né? Isso aqui também lembra aos predadores que essa coisa aqui não é de brincadeira, né? Apesar de ser apenas uma forma de esconder a sua fragilidade. E nós temos aqui também um outro mimetismo, esse aqui é de ataque, né? Nós temos um louvo-a-Deus, naquele outro lá era um louvo-a-Deus imitando uma folha seca, né? Nesse caso aqui é um louvo-a-Deus imitando uma folha verde, certo? Então são várias estratégias que a natureza utiliza, certo? Em prol da preservação dessas espécies. Então isso aqui foi valiosíssimo, certo? Porque foi uma estratégia muito bem elaborada pela seleção natural e é o que garante, né, a sobrevivência dessas espécies num mundo bastante competitivo. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula, certo? Explicando sobre mimetismo e nos vemos em uma próxima situação. Até lá.